Pirâmides aqui no Se Liga. Galera, trazendo um pouquinho de Egito, mas será que só existe pirâmide no Egito? Não. Mas vamos estudar, ao invés de estudar a história, a gente vai estudar a matemática que está por trás dessas construções tão misteriosas. Vamos lá, definição e elementos. Primeiro de tudo, uma pirâmide ela possui uma face que serve como base, apenas uma base. As outras faces, elas convergem para um ponto e todas as outras faces são triângulos, sempre triângulos. Viu face triangular, face lateral triangular, você está diante de uma pirâmide e veja que elas convergem para um ponto e esse ponto se chama vértice. As pirâmides podem ser retas ou oblíquas. O que é uma pirâmide reta? Importante a gente lembrar desse detalhe. A projeção do vértice, a sombra do vértice, cai bem no centro da base. Isso é muito importante. Em toda pirâmide reta, isso acontece. Agora, se a pirâmide for oblíqua, a projeção do vértice não cai no centro da base. Ela pode cair em qualquer outro lugar. Aí a gente tem um pouquinho mais de complicação. Então, aqui a gente está vendo dois casos. O primeiro caso, a pirâmide reta. Veja que a projeção está caindo bem no centro da base. E depois a pirâmide oblíqua, com a projeção caindo já, nesse caso, fora da base, né? Fora da pirâmide. Fechado? Agora, como é que eu calculo a área de uma pirâmide? Muito simples, pessoal. Primeiro, a área da base. A área da base é a área do polígono que está lá. Não importa qual polígono esteja nessa base. A área lateral é a área dos triângulos das faces laterais. E aí a gente precisa calcular, precisa ter bastante cuidado, que é base vezes a altura do triângulo e não a altura da pirâmide. Lembrando que o triângulo está deitado, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Uma dica, geralmente a gente cai em teorema de Pitágoras para calcular esse tipo de área. E a área total vai ser a área da base mais a área lateral. Aqui a gente só tem uma base, né? Fechado. Beleza. Além disso, o que eu posso dizer sobre volume de uma pirâmide? O volume de uma pirâmide parece ser a área da base vezes a altura. Mas como essa pirâmide afina, ela vira um pontinho, o que acontece é a área da base vezes a altura sobre 3. Cuidado, toda figura que afina, como pirâmide, cone, sempre volume sobre 3. E a justificativa é exatamente essa daqui que eu estou mostrando nesse exemplo, nessa animação bem rápida, só para você entender por que é sobre 3. Na verdade, é a área da base vezes a altura de um cubo, de um paralelepípedo, e dá 3 pirâmides ali dentro com a mesma base e mesma altura. Exemplo, uma pirâmide possui como base um triângulo retângulo, que tem catetos medindo 6 e 8 e altura igual a 10 centímetros. Então, o volume dessa pirâmide é, primeiro de tudo, eu preciso de área da base vezes altura sobre 3 para calcular o volume. Área da base de um triângulo retângulo, que é base vezes altura, ou cateto vezes cateto, claro, base vezes altura sobre 2, cateto vezes cateto sobre 2. Ou seja, área da base, cateto 6 vezes cateto 8 sobre 2, 24 centímetros. 24 centímetros sendo a área da base. O volume é a área da base vezes a altura sobre 3. 24 vezes 10 sobre 3. 240 sobre 3. 80 centímetros cúbicos. Fechado? Essa é a letra E, resposta do problema. Super simples, pirâmide na tela do Se Liga.